Olá, humanos! Meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Bem, já vou começar avisando que talvez vocês vão ouvir um ruído aqui no vídeo, é porque tá muito quente e aí eu tô com o ventilador ligado, tá? Então provavelmente o ruído do ventilador vai aparecer no vídeo. Porém, esse aqui é um vídeo que eu fiz mais só pra não ficar sem vídeo essa semana, porque eu fico muito com aquela coisa que você acha que se eu ficar uma semana sem postar vídeo, isso vai me dá motivo para sempre inventar desculpas, e aí essa semana sem vídeo vai ter outra semana que também vai ficar sem vídeo porque eu vou inventar outra desculpa e pode correr o risco de um dia eu resolver não postar mais vídeos e o canal simplesmente acabar, como já aconteceu muitas outras vezes no passado. Eu falo isso porque já aconteceu, esse não é meu primeiro canal, eu tive muitos outros projetos de canais que eu comecei e não dei finalidade, eu acabei desistindo, não me senti motivada mais para continuar. E geralmente eu me sinto desmotivada justo nessa época de verão, porque é muito quente, o calor ele me desmotiva muito. Eu realmente não fui feita pro calor. Então o calor ele é um negócio que acaba comigo, assim. Então eu realmente me sinto muito desmotivada quando tá muito calor. Se eu ficar essa semana sem postar vídeo, eu sei que eu vou acabar utilizando 1001 desculpas para não postar vídeos em outras semanas e corre o risco de eu acabar abandonando esse canal. E eu não gostaria de fazer isso, porque esse canal tem sido muito bom pra mim, ele tem me ajudado a passar por muitas coisas. O motivo de eu não estar muito animada para fazer vídeo essa semana passada eu também não estava muito animada, porque eu tinha que tomar uma decisão muito difícil e aquilo estava me corroendo por dentro, eu estava muito mal com aquilo. Então eu fiz o roteiro, fiz todas as partes daquele vídeo com muita dificuldade, tá? Porque eu realmente não estava passando por um bom momento, né? Eu estava com aquela ansiedade, estava com aquele negócio ruim, e isso é algo que acaba comigo em todos os sentidos. Eu não fico ruim só psicologicamente, mas isso também afeta o meu estado físico. Eu também fico com estômago e tal, fico com dor de cabeça, então isso me afeta por inteiro. Então foi um vídeo difícil pra mim fazer e eu achei que, sei lá, eu achei que não seria um bom vídeo, né, por ter sido um vídeo tão difícil de fazer, por ele não estar bem. Porém, eu me surpreendi, ele teve uma boa recepção, as pessoas gostaram, ele teve bastante curtidas, né, muitas pessoas curtiram o vídeo. O que sempre me deixa feliz, né? Ele talvez não tenha sido um vídeo com tantas visualizações comparado com outros, mas ele teve bastante curtidas. Eu confesso que sempre me dá um certo sabor amargo na boca quando um vídeo tem bastante visualizações, mas poucas curtidas, né? Eu fico com um sentimento meio amargo, né? Tá, beleza, o pessoal tá vendo esse vídeo, mas parece que não tá gostando, né? E isso me deixa meio assim, sabe? Às vezes eu até penso que talvez nem seja, não se trata de ter mais visualizações. Um vídeo mais visualizado não significa um melhor vídeo, né? Não se trata de ser mais visualizado, mas que as pessoas gostem mais do vídeo. Até porque esse canal não é monetizado, então não faz muita diferença um vídeo ter muitas ou poucas. É claro que a gente gosta de ver um monte de gente visualizando, é legal quando você vai lá ver e você vê a diferença, né? Você vê mais visualizações naquele vídeo, mas acho que o que eu gosto mais é realmente a recepção positiva, é ver as pessoas gostando do vídeo. Então quando as pessoas dão muito like eu acho legal, então eu me surpreendi positivamente com aquele vídeo. Eu achei que as pessoas não iam gostar porque eu não estava me sentindo bem ele fazendo, então achei que talvez pudesse ter afetado o vídeo, ter deixado o vídeo ruim, mas aparentemente não, aparentemente o pessoal gostou e eu fico muito feliz com isso. E agora nessa semana, né, eu tomei a difícil decisão, né, que eu tinha para tomar, e isso afetou, né, minha vida. E foi uma semana bem difícil, assim. Foi uma semana que eu refleti bastante, eu tirei ela meio para espairecer, eu até dei uma saída de redes sociais, assim, essas coisas. Eu realmente tirei uma semana ali pra mim, pra focar nesse diálogo interno. Claro que eu trabalhei, né, porque não tinha muito como escapar disso, mas eu resolvi usar essa semana para focar realmente nesse diálogo interno comigo mesmo, conversar muito comigo mesmo, refletir sobre a minha vida e sobre as coisas que estavam acontecendo, que aconteceram e acontecerão, né? E saber se realmente foi a decisão certa que eu tomei ou não, e ter nessa conversa comigo mesmo. E foi importante, foi uma semana difícil, mas foi importante. Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão importante ser tomada, era necessário, era algo que precisava acontecer. Nem sempre as coisas que precisam acontecer são coisas que vão te deixar feliz, que vão te deixar bem. E geralmente quando você tem que ter mudanças na sua vida, até mesmo mudanças positivas, elas vão causar desconforto em você, porque você vai ter que sair da zona de conforto, né? Eu até acho que já falei em vídeo passado, tipo, digamos que você
você arruma um emprego melhor numa nova cidade, você vai ganhar mais, você vai trabalhar com aquilo que você gosta, só que você vai ter que mudar de cidade, vai ser uma cidade às vezes até melhor que a cidade que você está morando, uma cidade com mais oportunidades, porém vai ser difícil, você vai ter que sair dessa zona de conforto, você está acostumado com aquela cidade ali que você está, com aquele trabalho ali que você tem, então sair daquele trabalho, sair daquela cidade vai ser difícil, vai ser uma decisão que vai te gerar desconforto, por mais que seja algo bom, algo que vai trazer coisas boas para sua vida e vai te dar felicidades, vai ser difícil. E às vezes vão ter decisões, situações que você vai ter que fazer na sua vida que são difíceis por inteiro, que vão te deixar mal, mas que mesmo assim são necessárias, são coisas que tem que acontecer. E foi um desses momentos. Esse foi um ano bem difícil para mim, foi um ano que eu passei assim por muitas coisas difíceis, foi um ano com muitas perdas, né? Esse foi um ano de perdas. Mas ele também não foi de perdas por inteiro, ele também foi um ano de ganhos. E o que foi bom, porque esses ganhos ajudaram eu a lidar com as perdas. Eu passei por muitos momentos difíceis esse ano, que envolveram perdas, e aconteceram outras coisas boas que me ajudaram a passar por esses momentos. E uma delas é o canal. O canal com certeza me ajudou bastante a passar por isso. Ele foi uma grande terapia aí na minha vida. Poder aqui estar conversando, falar às vezes das coisas que eu gosto, trazer essas reflexões que às vezes eu não tenho para quem falar, com quem falar, né? É difícil. Às vezes tem assuntos que você quer falar ali com a pessoa, mas não é todo mundo que está muito interessado em ter essas conversas mais reflexivas, mais profundas. A maioria das pessoas não tem muito esse interesse, né? Quer conversar sobre coisas mais mundanas, sobre coisas mais simples. E às vezes eu me via muito querendo conversar sobre essas coisas, mas não tendo muito pra quem. Eu tinha muitos esses diálogos internos, né? Conversava comigo mesmo. E é bom que no vídeo eu posso ter esses diálogos, mas eu posso falar pra alguém de alguma forma. Então, bom, tem pessoas assistindo, às vezes pessoas comentam e mostram interessados no que eu tenho pra falar. Que é muito legal, porque eu como uma possível autista, né? Não sei se eu tenho realmente, mas possível eu tenho muito hiperfoco. Então eu sou muito empolgada com as coisas, eu tenho meus assuntos que me causam muito interesse, eu gosto muito de conversar sobre aquilo. E aí às vezes eu fico falando e acabo falando demais sobre aquilo. E às vezes eu vejo que eu acabo chateando as pessoas, que a pessoa também. Tá bom, sim. Eu vejo que a pessoa não tá tipo, zero interesse, eu tô super animada falando daquilo, mas a outra pessoa do outro lado não tá tão animada, porque aquilo não é o hiperfoco dela. Pra mim, aquele assunto é muito incrível, mas pra outra pessoa é tipo, tá, foda-se. Então é bom ter o canal, porque às vezes é um espaço para falar dos assuntos que eu gosto de alguma forma. E de alguma forma achar pessoas que possam estar interessadas em ouvir isso. Mas com certeza esse canal tem ajudado bastante. Ele foi uma das coisas, não foi a única coisa, mas foi uma das coisas que me ajudou a passar por momentos difíceis, né? Pelos tantos momentos difíceis que eu tive esse ano. E agora, mais uma vez, outro momento difícil. E o canal também está ajudando. E eu não consegui muito encontrar muito sobre o que falar. Como eu falei, tava com a cabeça meio assim, meio cheia. E não estava muito decidido sobre o que falar, fazer vídeo, não estava realmente com ânimo para pegar algum assunto e falar sobre, mas eu pensei, por que eu vou ficar sem fazer vídeo, então eu correr o risco de acabar desistindo do canal, como eu já fiz outras vezes? Não vou fazer isso. Então eu posso usar o canal para desabafar, para falar um vídeo que provavelmente pouquíssimas pessoas vão ver, mas pelo menos eu tô desabafando, vai servir de alguma coisa, né? Pelo menos acho que não vai ser um vídeo que vai desagradar ninguém, né? Eu acho. E espero que agora, né, tenham ido todas as coisas ruins, tenham acabado e agora venham coisas melhores aí. Espero que o próximo ano que esteja pra vir seja melhor do que esse. Que esse prometia ser um bom ano, tinha tudo pra ser um ano melhor que o ano passado. Só que acontecendo aí coisas inesperadas que bagunçaram totalmente esse ano e foram difíceis. Mas ainda assim, eu acho que dá pra considerar esse um bom ano em muitos aspectos. Ele foi bom em muitas coisas. Eu acho que isso foi positivo porque ter sido bom em algumas coisas ajudou a superar as coisas que foram difíceis, né? Porque se esse ano tivesse sido ruim por inteiro, teria me destruído completamente. Então, ter as coisas boas foram apoios, foram suportes para me apoiar, para me segurar quando eu estava passando por esses momentos difíceis. E agora, mais uma vez, outro momento difícil. Mas é aquilo, parece que acontece algo ruim, mas acontece algo bom para compensar. Por exemplo, agora aconteceu isso, né? Teve essa decisão que eu tive que tomar muito difícil, mas em compensação chegou finalmente o diploma da minha faculdade, que já tinha acabado e tal, só que demora, essas coisas são bem burocráticas. E finalmente chegou o diploma e foi muito legal, né? Tá recebendo, deixa eu até fazer um corte aqui, vou lá atrás do diploma para mostrar para vocês. Espero, não sei se vai dar para vocês verem bem. Mas esse aqui, o diploma, tá? O diploma de
bacharel em psicopedagogia, que eu fiz 4 anos de faculdade, aí parece que não ia acabar nunca essa faculdade, mas finalmente acabou. Teve o momento mais difícil da faculdade, que é com certeza o estágio. O estágio é o pior momento da faculdade, com certeza, é o momento mais complicado, porque tem que mexer com um monte de coisas burocráticas, documentos, eu detesto mexer com essas coisas. Mas deu certo, no final das contas, superei estar aqui. Ainda não estou trabalhando, né, na área, mas estou formada, né? Posso, né, por formação, trabalhar. E esse foi muito bom ter feito essa faculdade, porque ela me ensinou muitas coisas, acho que eu aprendi muito com o curso. A psicopedagogia é uma área que as pessoas não conhecem muito, né? Para simplificar, eu digo que é tipo uma mistura de psicologia com pedagogia, né? Eu fiz essa faculdade porque eu queria fazer... As pessoas, elas não entendem, elas falam: ah, mas por que você não fez pedagogia primeiro e depois você fazia essa como uma pós, né? Ou coisa mais comum que as pessoas fazem a pedagogia e fazem a pós nela. E ainda bem que eu não fiz isso, porque eu vejo que essas pós que as pessoas fazem são meio fracas. E eu vejo que as pessoas se formam sem saber muito. Acho que a faculdade, ela te dá um suporte maior aí, mas ela é bem mais robusta no seu conhecimento. E tem umas pós aí que realmente são meio difíceis de defender. Mas na verdade eu fiz essa faculdade porque eu queria fazer psicologia, só que eu não tinha aqui onde eu morava e não deu certo de eu me mudar para outra cidade para fazer faculdade. Então eu acabei optando por essa porque falei, tem psico, deve ser parecido, né? E gostei. Eu preciso confessar que as matérias que envolviam psicologia me chamavam muito mais atenção e me davam muito mais interesse do que as matérias envolvendo pedagogia, né? Realmente a psicologia chama mais atenção pra mim do que pedagogia. A pessoa até agora fala: ah, você vai fazer pedagogia? Eu não sinto muita vontade de fazer pedagogia, sinceramente. Eu não me vejo como uma professora de regente de turma e tal, de crianças, assim. Quem sabe licenciatura em História seria uma coisa mais, talvez, que eu pensei que poderia fazer, porque eu realmente gosto muito de História. E eu gosto de ensinar, só que eu não me vejo como uma regente de turma. Mas, realmente, pedagogia eu não me vejo fazendo. E eu realmente fiz essa faculdade por me interessar por psicologia, pela parte da psicologia da coisa, não pela parte da pedagogia. Mas eu realmente gostei muito de fazer, eu aprendi muito com esse curso, até pra mim mesmo, porque ele me ensinou muito sobre como funciona o processo de aprendizagem, como a gente aprende, né? Que é uma coisa que eu percebo que as pessoas não entendem, né? Até mesmo professores não entendem isso, o que é muito assustador, né? Não deveria ser assim. Mas isso é um problema sistêmico, aí envolvendo os péssimos salários, péssimas condições. Aí você tem graduações meio sucateadas, ali que meio que algumas graduações que vendem diplomas, e aí você tem pessoas que se formam sem realmente se interessar naquilo, mas foi o que deu pra fazer, e aí você tem um problema circular ali, né? Se você tivesse valorização do profissional, professor, e se o professor ganhasse bem, você teria faculdades como as de medicina, né? São faculdades difíceis de entrar, difíceis de fazer, muito robustas, e até mesmo na medicina, né, seriam os profissionais que se formam direito, né? Então, imagina a situação da pedagogia, realmente é uma coisa muito sucateada, realmente faz ou quem ama muito aquilo, ou quem se vê meio sem opção e faz porque a faculdade é mais barata. E isso é um problema muito sério. E aí você vê professores que não sabem como ensinar, o que é um grande problema. E nessa faculdade, pelo menos, eu aprendi isso. Eu aprendi como funciona o processo de aprendizagem e como que se... Não diria exatamente como se ensina, mas como funciona o processo, e isso te ajuda a ensinar. Porque o aprendizado, ele não funciona de uma forma tão gradual, ele é muito explosões, assim, você tá aprendendo aquilo, sente que não sabe nada, parece que você não tá entendendo nada daquilo, de repente, bom, você entende. Porque isso envolve muitos processos de assimilação, acomodação ali no seu cérebro, que... Se eu fizer, eu vou acabar fazendo só sobre isso, mas para simplificar o cérebro, ele meio que tem que se reconstruir para acomodar aquele novo conhecimento ali. E isso é um processo difícil, um processo até, eu digo, até doloroso, né? Um processo que às vezes demora, né? Vai muito do quanto você já sabe sobre aquilo. Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais difícil vai ser para você aprender. E por isso que também o aprendizado ele tem que funcionar com mais caras. Tem que aprender do mais básico até mais complexo, né? Não pode ficar querendo pular as coisas. Isso é um problema também de quem aprende por conta própria e às vezes acaba não respeitando esse processo da escada, acaba querendo aprender algo muito além do que você ainda consegue e acaba se frustrando. Então é importante você ir muito aos pouquinhos ali. Começa bem no básico e vai aos poucos aprendendo cada vez mais.
E isso vai demorar, vai ser um processo, às vezes vai ser demorado e vai parecer que, nossa, não estou aprendendo nada, até que de repente o seu cérebro consegue se reestruturar para acomodar aquele conhecimento e, bum, você aprende, você entende, né? Só lembra da época de escola, quando você estava lá estudando, já não aconteceu isso, você estava lá, não entendia nada. De repente você começa a ler aquilo e, eita, eu entendi. Isso aconteceu comigo estudando para a prova de química, olha só como é que é. Eu não sou boa nessa matéria, mas eu não estava entendendo nada, estava preocupadíssima, estava estudando para a prova que ia ser no dia seguinte, sem entender nada. E de repente eu comecei a ler aquilo e eu entendi. Eu tirei 10 naquela prova. Sim, eu consegui tirar 10 em química, não sei como, mas eu consegui. E porque eu entendi, foi justo naquele momento, meu cérebro ele conseguiu se reestruturar para eu acomodar aquele conhecimento, foi muito legal. Então foi algo muito bom que aconteceu, né? Eu tive essa questão de física, ainda está sendo difícil, mas pelo menos eu tive essa coisa boa aqui de ter recebido o meu diploma finalmente. Então é bom, pelo menos esse ano não está acontecendo muita coisa difícil, mas pelo menos acontecem coisas boas para me ajudar a superar as coisas difíceis. E eu também tive reflexões, né? Como eu falei, esse foi um ano de perda, né? Foi um ano em que eu perdi muitas coisas, né? Não sei que palavra usar, mas eu tive perdas. E ontem, quando eu gravo esse vídeo, né? Ele vai ser postado depois, né? Mas enquanto eu tô gravando esse vídeo ontem, morreu uma professora aqui da minha cidade, que foi minha professora. Eu conhecia, assim, não era super íntima dela e tal, não tinha um grande contato, mas eu conhecia ela, eu convivi, né, com ela sendo minha professora ali por um certo período de tempo. E foi algo muito repentino, ela é uma pessoa, assim, relativamente jovem, foi algo muito repentino e eu já estava refletindo muito sobre essa coisa de perda. Eu estava me sentindo muito mal por ter esse processo de perda, né? Eu não queria muito falar o que era, mas vai ser meio difícil de explicar sem falar, né? Bom, vamos lá, vou falar sobre as minhas perdas. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre meus problemas, eu geralmente sou essa pessoa que sofre em silêncio, né? Mas, bom, o canal tá aqui pra isso, né? No final das contas, me ajudando a desabafar, então vamos lá. Eu perdi 4 bichos de estimação esse ano. E eu sei que pra quem não tem bicho pode parecer uma coisa meio besta, né? Afinal, são só bichos, né? Tipo, arruma outros, né? Mas quem tem sabe como é que funciona. Sabe que o animal de estimação, ele é um ser que ele tá ali com você, que ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito único de ser. E aquilo entra na sua rotina, cuidar daquele bichinho, conviver, tudo convívio, ele faz parte, passa a fazer parte da sua rotina, passa a fazer parte da sua vida. E quando você perde aquilo é muito difícil, é muito doloroso, é como perder um ente querido mesmo, porque é como se fosse isso, né? Os animais, eles não são todos iguais, por mais que eles não falem, eles não têm um grau de complexidade cognitiva como um ser humano, ainda assim eles têm uma identidade muito própria, eles têm aquelas coisinhas que só eles fazem, aquele jeitinho que é só deles. E quando você perde um ser desses, né, o bichinho, você acaba se sentindo muito mal, e aquilo te traz um grande vazio. E eu acho que uma das piores coisas de você perder alguém é essa sensação de que você não vai mais ter aquilo, de que você nunca mais vai conviver com aquele ser, né? Quando é um bichinho, conviver com aquele bichinho, fazer as coisas que você fazia com aquele bichinho, dar ração sempre de manhã, dar carinho ali no final da tarde, quando volta do trabalho, dormir junto ali. Então são coisas que você não vai mais fazer. Você pode fazer com outro bichinho, mas com aquele você nunca mais vai fazer. E perder um ser humano é ainda pior, né? Porque você, né, nunca mais... A ideia de nunca mais conversar com aquela pessoa é uma ideia muito perturbadora, né? Uma coisa que te causa um sofrimento muito grande, pelo menos pra mim. E essa é a pior parte de não acreditar em vida após a morte. Eu não acredito em vida após a morte. E às vezes eu invejo quem acredita, mas não é um botão, né? Não tem como você apertar num botão e falar, vou acreditar. Pra mim não faz sentido, realmente. Mas às vezes eu invejo quem realmente acredita de fato, porque deve ser muito bom, trazer muito conforto a ideia de que não acabou, de que você vai rever aquela pessoa ou aquele bichinho ainda, de que vai ter um após, né, a morte, um pós-morte, um pós-vida, que você vai reencontrar as pessoas que se foram e tudo vai voltar a ser como antes. Essa é uma ideia que traz muito conforto. Acho que o Pirula faz muito vídeo sobre isso, né, essas reflexões, pergunte ao ateu, ele tem um quadro sobre isso. E eu ia perguntando pra ele qual é a coisa que mais, assim, causa frustração, né, em você não acreditar.
né? O que você mais sente falta de quando acreditava. E pra mim é isso, a ideia de que você vai reencontrar as pessoas que se foram, os seres que se foram em alguma outra realidade ali após a morte. A ideia de que você nunca mais vai reencontrar aquelas pessoas, que acabou mesmo, é realmente uma coisa que me deixa mal. Porém, não tem muito que eu possa fazer sobre isso. E o Pistolas falou no vídeo dele, né, que não acreditando nisso, ele aproveita ao máximo o tempo que ele tem em vida, né? Eu acho que a lição é essa, então é aproveitar ao máximo o tempo que você tem em vida, ali com aquelas pessoas, aqueles seres que você gosta, que você tem carinho, que te fazem bem. E cuidar, né? Ter o cuidar da sua própria vida e tentar cuidar da vida das pessoas e dos seres que te são importantes, né? Eu acho que também é algo a se levar, né, em consideração. Mas assim também não ser paranoico. Eu acho curioso porque o que aconteceu com essa professora foi algo muito repentino. Foi um negócio que ninguém esperava. E sempre fica aquele sentimento de achar que não vai acontecer, né, com as pessoas que são queridas. Isso acontece com os outros, né? E quando acontece e você não se preocupa, você se sente culpado. Isso já aconteceu comigo, né? De não me preocupar e ter acontecido algo grave e ficar me culpando depois por isso. Pô, eu não me preocupei, né? Eu deveria ter me preocupado. Só que por um lado isso é um mecanismo de defesa também, porque se a gente se preocupa demais, a gente fica paranoico e aí a gente pira da cabeça, né? Então também é um mecanismo de defesa, a gente achar que vai se acontecer só com os outros e não com a gente, pra gente não pirar da cabecinha. Mas pode acontecer com qualquer um, mas a gente também não pode ficar paranoico, então a gente tem que ter o cuidado, né? Aquele cuidado de, sei lá, vou viajar de carro, pôr o cinto de segurança, né, cuidar, se a pessoa que está dirigindo, cuidar na hora de dirigir, não dirigir com sono, cuidar da saúde, tentar fazer exercício de vez em quando, tentar ter uma boa alimentação, fazer check-ups, todas essas coisinhas aí pra gente cuidar, porque não vai dar 100% de certeza de que não vai acontecer nada, mas pelo menos você está se protegendo um pouco, né. E eu fiquei pensando nisso, que eu tava me sentindo mal, foi um tão difícil pra mim, e aí agora teve mais esse acontecimento, que no caso envolveu um término, né, um relacionamento e que também é um processo de perda, né, porque querendo ou não, você tem aquele convívio ali, como eu vou explicar, né, você tem aquele convívio ali com a pessoa, dentro do relacionamento, aquela rotina, né, aquelas coisas que faz junto, e quando aquilo acaba é como um processo de luto, né, desde que, pô, não vou mais fazer aquilo, tipo, você acorda de manhã, sempre manda bom dia pra pessoa e de repente, pô, acabou. Não faz mais sentido mandar bom dia. E dar aquele sentimento de vazio, as coisas que você fazia, né? Sempre no final de semana sair pra tal lugar, ia fazer tal coisa e, pô, agora não tem mais isso. Dá aquele sentimento de vazio, né? A ideia de algo que você sempre fazia que não faz mais. Ou igual quando você perde uma pessoa também, né? Pô, sempre conversar, sempre mandar mensagem, agora não vai ter mais isso. Porém, um término de um relacionamento é muito menos pior, porque pelo menos a pessoa ainda tá viva, né? Beleza, você pode não ter mais aquele convívio ali que tinha antes, né? Mas eu posso ainda mandar mensagem pra pessoa, ela vai responder. Não vai ser o que era antes, mas a pessoa ainda tá ali. Ou quando uma pessoa vai pra longe, também um grande amigo que vai se mudar pra outra cidade, pra outro país. Beleza, não vai ser mais aquele convívio que tinha diariamente, mas você ainda pode mandar uma mensagem, você ainda pode conversar, entrar em call com a pessoa. E quando a pessoa morre, não tem mais isso. Eu me fiquei até, pô, eu tô aqui tão mal, tão triste, mas, pô... E agora a família dessa pessoa, né, dessa professora que se foi, os amigos dela, as pessoas íntimas, é uma situação tão mais difícil, tão pior, tão mais dolorosa, até mesmo do que perder às vezes os bichinhos de estimação, né, porque é muito difícil, é muito doloroso, né, mas acho que nada se compara. Você perder um filho, por exemplo, ou você perdeu os pais, deve ser algo muito difícil, não quero nem imaginar. E perder, sabe, um irmão, sabe, perder um melhor amigo, né, falam que ela tinha uma melhor amiga na cidade que estava inconsolável, não estava nada bem. Imagina, né, é uma situação tão difícil, né, tão dolorosa. E eu nunca passei por algo tão assim extremo, né, de perder realmente. Eu já perdi meus avós, eu perdi minha avó por parte de pai e meu avô por parte de mãe. E meu avô por parte de pai, ele morreu muito antes de eu nascer, então tecnicamente eu não perdi porque eu nunca o conheci, né? Mas enquanto eu sou um ser vivente, eu perdi minha avó por parte de pai e meu avô por parte de mãe. Porém eu não tinha um grande contato tão grande assim
né, um contato diário, eu via, mas nas férias meu avô já estava muito debilitado, então eu não conseguia conversar com ele direito. E minha avó que eu conversava mais, eu tinha mais convívio. E foi difícil, mas não é a mesma coisa de você perder alguém ali do seu convívio diário, alguém que você tem um grande contato, que é uma pessoa tão ali querida, ou as pessoas que foram criadas pelos avós, né, que falavam todos os dias, deve ser muito mais difícil. Eu fico pensando nisso e até um certo medo, né, de algo que um dia vai acabar acontecendo, né, não tem muito o que fazer. Em algum momento isso vai acontecer, eu fico pensando como que eu vou lidar com isso. Provavelmente não vou lidar bem, porém o luto ele é um processo, né, ele dura um período de tempo que você fica mal, porém com o tempo você vai aprendendo a viver com aquilo. Igual quando eu perdi meus bichinhos também foi muito difícil, mas eu acabei vivendo aquele luto e superando. Agora tem mais esse termo, também vai ser difícil, né, no começo, mas com o tempo também vai acabar superando, né, e vai continuar, a vida vai continuar, né, vou viver novas coisas e vou ter novas alegrias, vou ter novos bichinhos, talvez um novo relacionamento no futuro, quem sabe. E as coisas vão caminhando, né? E a gente vai superando as coisas aos poucos, porém é um processo difícil, né? O luto. Mas eu imagino que você perder uma pessoa ali do seu convívio diário que você gosta muito é uma dor imensa, né? E eu até me senti um pouco culpada por estar mal, pensando, pô, né? Eu tenho o direito de estar mal, sendo que tem pessoas que estão passando por coisas tão mais difíceis. Porém, também eu acho que não é o caminho pensar muito dessa forma, porque cada um tem sua própria dor, né? Não é porque o outro está sofrendo mais que significa que eu não posso sofrer, né? Cada um lida com a questão de um jeito, cada um tem a sua própria dor. Então, óbvio que a dor dessas pessoas provavelmente é maior do que a minha, mas isso não significa que eu também não possa me dar o direito de estar mal. Acho que a gente tem que viver também a dor, a gente tem que chorar quando precisa, né? Isso acontece, faz parte do processo de luto, né? A gente tem que chorar, a gente tem que ficar mal, a gente tem que viver aquela tristeza. Se a gente está triste, a gente precisa viver a tristeza para conseguir superar o processo. Porque quando você não aceita aquilo, quando você tenta fugir, aí você não vive o luto, e aí você não supera, e aí aquilo fica te correndo por dentro, aquilo afeta você. Então você precisa, é um processo que precisa ser vivido. E então a gente tem que chorar, a gente tem que ficar mal, a gente tem que ficar triste mesmo, né, porque a gente tem motivos para isso. Mas a gente tem que viver esse processo e com o tempo a gente vai acabar superando. É óbvio que a dor vai ficar, que a cicatriz vai ficar, mas outras coisas vão acontecer e você vai ter momentos de felicidade e você vai continuar vivendo sua vida e vai ter superado aquilo. Né, vão ser cicatrizes, mas não vão ser mais feridas, né? As feridas, elas vão gerar cicatrizes, mas vão se curar, né? Eu acho que essa é uma boa analogia aí. A pessoa que vive o luto é a pessoa que tá com a ferida, mas trata essa ferida e a ferida acaba se curando, vira uma cicatriz, mas se cura. A pessoa que não vive o luto é a pessoa que não aceita que tá com a ferida e por isso não cura ela, e aquela ferida fica ali te machucando porque você não tratou ela. Acho que essa é uma boa analogia aí para entender o processo de luto. As feridas por dentro, né? Porque a gente não se machuca só por fora, a gente se machuca por dentro também. Mas é isso, é um vídeo mais desabafo, reflexivo, assim, porque eu realmente não tava com muita ideia do que fazer, eu não tava com ânimo, então pra pensar em algum assunto. E provavelmente pouquíssimas pessoas vão ver, mas eu tô me sentindo melhor por ter falado. Acho que eu tô me sentindo mais leve depois de ter feito esse vídeo. Mas é isso, coisas boas, né? Porque a vida continua, afinal de contas. Por mais que aconteçam aí os problemas, as dificuldades, a vida ela continua e novas coisas vão acontecendo na nossa vida e é isso, né? Momentos de alegria e de tristeza sempre vão ter. A gente nunca vai estar 100% feliz o tempo todo, mas também não 100% triste, né? É isso, é saber viver os momentos. Não se trata de ser uma pessoa feliz, se trata de estar feliz quando é o momento de estar feliz, e aceitar a tristeza, e estar triste quando é o momento de estar triste, mas é saber ter essa consciência de que isso vai passar e que vão haver momentos felizes. Eu acho que se trata disso. Eu acho que fica esse conselho para quem possa estar passando por uma situação parecida. Se você está passando por um momento difícil, viva esse momento, se permita ficar triste, se permita sofrer, mas entenda que isso vai passar e que vão ter momentos de alegria no futuro. Né? Igual isso, passei por esse momento de tristeza, chegou meu diploma que me trouxe alegria, e vão ter outros momentos de tristeza e outros momentos de alegria, e é isso, é assim que funciona a vida de qualquer ser humano, não tem como, não existe um felizes para sempre. Mas então é isso, gente, fiquem bem, comentem o que vocês acharam, se vocês também têm alguma reflexão aqui para trazer,
né? Vai ser muito bem-vindo seu comentário aqui no canal. Fiquem bem e até a próxima.